Olá, olá, estamos de volta com a Ronicast, caros ouvintes da Ronicast. Hoje, que é dia 15 de agosto, temos o sexto episódio para você. O tema de cultura e inglês. A cultura que é a nossa identidade e o inglês a maneira como expressamos a nossa identidade. Para isso, temos aqui um convidado que é o Helder Pinto. Helder Pinto, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Nosso professor de inglês. Certo. Teacher, fala-nos um pouco sobre si. Como é que corre a sua carreira como professor? Como começou? Como está tudo? Bem, muito obrigado pela oportunidade concedida. Eu respondo com o distintivo de Elder Luís Salvador Pinto. Sou professor de inglês e já agora agradecer pelo convite. Não é um prazer estar aqui, fazer parte deste grande tema que é sobre cultura e língua. Não é? E também gostava já de saudar os ouvintes e também a toda a equipa do programa Ronicast e de forma peculiar, não é? Ao apresentador. Agradeço. Bem, eu sou o Teacher Elder, como já dissera, e eu já estou neste percurso há 6 anos de língua inglesa. Eu aprendi o inglês em 2013, somente na Matraia, e graças a Deus imigrei para as aulas online e atualmente eu ministro aulas online a diversos alunos, não é? Que cá estão no país e também fora. E o que motivou a começar a carreira como um professor de inglês? Bem, acredito e tenho a plena certeza que foi o amor à língua, porque gosto bastante de falar inglês. Eu via também aos meus amigos arredores, tenho muitos amigos que falam a língua inglesa, não é? E por força deles surgiu-me a motivação de começar a ensinar outras pessoas também. A priori por falta, por escassez de pessoas que a praticar comigo, porque atualmente quem ensina ou quem leciona também pratica ainda mais e também atualiza seus conhecimentos na língua inglesa. Razão pela qual eu comecei a ministrar inglês a muita gente. E o inglês expressa um pouquinho da tua identidade, In English? tal como professor, como pessoa. A língua inglesa expressa um pouquinho da sua identidade. Bem, claro que sim, claro que expressa, porque nós aí vamos partir já pela questão da cultura, né? Porque desde o instante que eu decidi fazer ou estudar a língua inglesa, eu comecei a me identificar como um falante da língua inglesa e conhecer também plenamente sobre a cultura dos ingleses, outros que falam inglês. E há muita dificuldade em aprender o inglês, sendo que estamos num país de língua oficial português. Ótima questão, ótima questão. É um grande desafio, sim, não é? Aprender uma língua estrangeira num país em que não tem como língua oficial o inglês, por causa mesmo das barreiras, de falta de prática, de pessoas a encontrar que possam assim praticar conosco, né? Com pessoas que estão a aprender a língua inglesa. Então, é um grande desafio nós que decidimos aprender inglês num país em que a sua língua oficial não é inglês. Bem, e qual a maior dificuldade que tu vê aqui? A me- Especial em Angola. Para os falantes, para pessoas que estão a aprender inglês? Para pessoas que estão aprendendo, no caso. Ok. A maior dificuldade é a falta de prática. Porque se nós quisermos ser bom em alguma coisa, há que se ter uma prática constante. Contudo, se nós não praticarmos, fica difícil atingir a fluência na língua inglesa, não é? Ou numa outra área que nós desejamos ser bons. E qual é o conselho que daria aos nossos telespectadores para aqueles que querem aprender o inglês e vejam isso como uma grande dificuldade? Bem, para todo mundo que deseja aprender a língua inglesa, a priori deve contactar o Teacher Elder, aqui, não é? Que tem uma academia que é denominada Butterfly English Academy. Então, nós temos métodos eficazes, né, para tal, temos a forma de transmissão da língua inglesa de forma mais prática e, deste modo, as pessoas que desejam fazer a língua inglesa
é só contactar, não sei se posso deixar o número. Pode deixar o número lá na câmera. O nosso número é O número é a 927 localização. 927 71 9106, ou mesmo pode pesquisar no Facebook Butterfly English Academy. Nós estamos localizados nos arredores de Nova Vida, é lá a nossa academia. Mas de forma mesmo muito peculiar, nós temos as aulas online, 100% online. Atendemos pessoas que desejam fazer a língua inglesa pelo curso online. E os níveis de idade? Começamos de 7 até em diante, né? Claro. De 7 em diante. Sim, certo. E, professor, diga-me lá, o que é que entendes sobre a cultura e o inglês? O que é que está interligado entre eles? A cultura e, por conseguinte, a língua inglesa. Ou pode ser a língua, né? Bem, antes de mais nada, gostava de dizer que a língua e a cultura estão interligados. São coisas que andam, né, juntas e não estão separados. Então, por uma questão de mais clarividência aos nossos telespectadores, né, eu gostava aqui de definir a cultura e, por conseguinte, a língua também. Podemos ver que a cultura, entende-se que a cultura é o conjunto de valores, de tradições, de hábitos e costumes, de expressões e de comportamento de um determinado povo. Isso pode incluir, não é, a forma de vestir, a comida, a dança e etc. Já a língua é o meio principal de comunicação de um grupo social. E isso reflete o pensamento. A língua reflete a forma de agir, de pensamento, e também a visão do mundo daquela mesma comunidade. Bem, sendo que a língua é a maneira de expressar a nossa identidade, como é que ela pode influenciar na nossa maneira de pensar e agir? Ótimo. A língua ela tem uma grande influência na cultura, não é? Porque ela acarreta crenças, ela acarreta valores, acarreta, como posso dizer, tradições para nós quanto povo. Por quê? Porque dentro da língua, ok, nós temos algumas expressões, como por exemplo, você ou senhor. Ele só tem sentido, só faz sentido num determinado contexto cultural. Por exemplo, se eu, aqui na nossa cultura africana, chamar ou me dirigir a um mais velho como você está bem, você dormiu bem, como é que você passou o dia? Para o meu tio Paulo, é uma falta de respeito. Amanhã poder estar uma reunião familiar ou mesmo terá um grande problema. Mas para o brasileiro, diferencial para os brasileiros, eles dirigem-se a mais velhos de uma forma muito diferente, chamando pelo nome. Oh, Paulo, dormiste bem? Foi para a praia, Paulo. O Paulo é o pai dele, o Paulo é o avô dele, mas ele tem uma grande inerência com o Paulo, parecendo que o Paulo é da idade dele. Então, a questão da comunicação, a comunicação direta, a comunicação indireta, ou com formalidade ou informalidade, isso depende muito da visão daquela comunidade. Bem, boa perspectiva, por acaso. Obrigado. Qual impacto o português tem e continua a ter na cultura angolana? Bem, o português tem um grande impacto, né? Eu vou remeter um bocadinho lá. Em especial as línguas maternas. Certamente, né? Certamente. Que também podemos dizer que são línguas indígenas. Antes mesmo de falar sobre a influência do português, eu vou remeter a um bocadinho lá atrás sobre as línguas indígenas, só para ser um bocadinho clarividente, que línguas indígenas são línguas que um determinado povo fala ou falou muito antes da colonização. E nós temos o Kikongo, temos o Umbundo, temos o Kimbundo. Já o português, ele é a língua que fomos colonizados, né? E ele tem uma grande influência para as nossas línguas indígenas. Tem uma frase que diz, ou bem importante, que eu estava aqui de dizer aos caros ouvintes, não é? Que quando nós não utilizamos ou não praticamos a língua, quando nós não preservamos a língua, nós estamos a esquecer a nossa identidade, estamos a esquecer a nossa cultura. Razão pela qual existem inúmeros jovens atualmente que só falam português, não falam línguas nacionais, ok? E isso deixa ou foge da sua identidade quanto africano. Razão pela qual o português tem uma grande influência nos angolanos, na nossa cultura angolana, certo? Bem, e em sua opinião, quais são os métodos que devemos usar para preservar a língua materna?
para preservar as nossas línguas maternas, nós devemos mantê-las viva, a língua. Se mantermos vivas as línguas, como praticando-as, não é? Usando-as, assim vamos preservar as nossas culturas. Eu acredito que nós também somos, desculpa o termos, ignorantes, né? Não queremos aprender as línguas nacionais, as línguas maternas, entre outros. Razão pela qual estamos a perder a nossa identidade com relação à nossa cultura. E sabendo que aqui temos poucas escolas especializadas ao ensino das línguas maternas, como é que um jovem pode adquirir o ensino à língua materna? Ótima questão. Por escassez de disciplinas, né, ou de escolas que não ministram as línguas maternas, para uma pessoa aprender, deve consultar pelo menos os seus avós e seus pais, não é? Há também algumas, não tantas, mas há algumas academias que ensinam línguas maternas. E pode consultar essas mesmas academias para que possa manter viva a nossa cultura, a nossa tradição como africano. Porque isso é bastante importante para não perdermos. Porque nós que estamos a querer aprender o francês, o inglês, mas aprender o francês e o inglês não é o mal. O mal mesmo é nós perdermos a nossa identidade quando não mantemos viva a nossa língua materna. E no caso, para aqueles que pretendem viajar, vamos dar o caso de um jovem que quer ir para a França. Certo? O conselho é ir para lá e aprender o francês ou muito antes de ir para lá aprender o francês cá? Qual seria o conselho? Bem, o conselho mesmo para quem deseja ir para a França, não é? Mediante a questão que foi feita, ele pode começar a ter as bases do francês cá, para lá não ter dificuldade em compreender os natos, não é? É melhor que ele comece já um curso cá, no seu país, e quando estiver no país de destino, ali a comunicação será um bocadinho mais viável, não é? Mais sutil, para que quando tenha uma comunicação com os nativos, ele pode ganhar mais, como posso dizer, confiança, não é? Ao comunicar com ele. Claro que encontrará um bocadinho de dificuldade pelos termos, pela forma que eles se comunicam, porque não é uma conexão constante com os nativos, mas será um bocadinho mais assim, não Bem é? que é difícil, Leve. né? É difícil sim, é difícil Agora sim. imagina um angolano em Portugal dizendo-lhe, ouve lá, ô cara, vamos? Sim, nos primeiros tempos, ele terá um bocadinho de dificuldade em entender Dificuldade. o accent, o sotaque, né, dos portugueses. Mas com o tempo, vamos lá. Porque eu vi experiência de várias pessoas que foram para outros países e voltaram cá já não sabiam falar o português. Certo, 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 claro. Acho que Uma não está questão de hábito e falta de prática, né? prática, sim, e interesse também. Mas é possível preservar as línguas maternas enquanto se empreende em inglês? Ótima É questão. possível? Para quem já fala, para quem não fala ainda. Vamos no caso de quem não fala. Quem não fala? Sim. Acho que quem não fala, não é? É muito difícil preservar uma língua materna, porque nós vemos o inglês que é uma língua com grandes oportunidades, não é? E nós sabemos que aprender um Kikongo, um Bundo, um Kimbundo, as oportunidades são poucas ou sequer não temos oportunidades. Razão pela qual quem pretende aprender a língua inglesa ou quem está a aprender a língua inglesa é muito difícil, se não impossível, preservar a cultura, não é, das línguas maternas. Difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ainda sabendo que aqui os jovens não valorizam a língua materna, né? Não, aqui não valorizamos as línguas maternas, nem sequer nos interessamos em aprender. Só mesmo saudação, né, despedida, perguntar como é que está. É muito difícil um jovem, não é, aprender Em uma especial língua. em Luanda. Em especial em Luanda, claramente. E quais são os desafios de aprender o inglês sabendo que estamos num país como Angola, um país de língua oficial português? Bem, os desafios, acredito que já toquei neste ponto, é a mesma questão de tornar-se fluente rapidamente. Não que não exista pessoas que tornaram-se fluentes cá em Angola, mas é muito difícil alguém aprender inglês num país em que a língua não é aquela que ele está a aprender, ou seja, não é o inglês. Por exemplo, o espanhol, se for a língua oficial, o português, se for a língua oficial, e a pessoa está a aprender o inglês, fica muito difícil a pessoa adaptar-se, não é? Aquela língua e tornar-se fluente o mais rápido possível. Porque a prática faz o mestre.
Bem, já teve uma experiência marcante na sala de aulas concernente à cultura e à linguística? Acredito, somente numa traia, acho Bem, que não. imagine que tenha alunos de diversos pontos do mundo. Um indiano, outro angolano, outro ganense, o outro é um brasileiro, argentino. Teve uma dificuldade em ensinar o inglês para pessoas que não falam inglês ou não têm o seu país ou a sua nacionalidade de língua oficial em inglês. Ótimo. Eu, quanto teacher, tenho sim um aluno, acho que é Bakongo, e ele não. Bacongo. Sim, sim, sim. E ele não tem a prática do português. E foi muito difícil. Atualmente ele já fala. Graças a Deus, atualmente ele já fala, mas foi um grande desafio para mim ensinar O o inglês. inglês para esta pessoa. E depois é adulto, está na idade do meu pai, e tipo, foi difícil mesmo eu passar o conhecimento da língua inglesa nesta pessoa que tem dificuldade com o português. Depois a pronúncia foi muito difícil para ele pegar, a forma de, de se familiarizar com a língua também ficou muito difícil para ele, mas graças a Deus ultrapassamos essa dificuldade, ele já comunica-se, já entende e hoje está comigo. Bem, falando num bacongo, ou no caso, vamos falar de um congolês. Os congoleses têm a tendência de misturar o lingala com o francês. Certo? Imagino que um angolano, seu aluno no caso, mistura o português com o inglês. Como lidaria com isso? Bem, a princípio eu acharia engraçado e normal também para pessoas, para iniciantes, para pessoas que estão a aprender a língua inglesa, não é? Porque, na verdade, quando estivemos a falar a língua inglesa, há pessoas que perdem-se na alguns vocabulários que nem lembram mais. Então, a pessoa tende a utilizar a sua língua oficial ou materna para preencher aquele espaço que esqueceu sobre o vocabulário inglês. Então, a princípio mesmo, eu vou achar algo normal, mas vou corrigi-lo, né? Mas criaria uma grande dificuldade? Nem tanto, nem tanto. Nem tanto. Nem tanto, porque depois o teacher poderá ter aquela prerrogativa de ajudá-lo para dizer, não, hoje não usa isso porque é Não há português, isso para isso. sim, e muda para o inglês, que deve ser assim. Mas achas que a habilidade de falar várias línguas ajuda ou dá oportunidades de trabalho? Claramente, Claramente. claramente, né? Principalmente o inglês. Principalmente o inglês. O inglês é vista como a língua das oportunidades, certo? Como um idioma que abre portas para grandes oportunidades. Porque atualmente mesmo, quem não fala inglês, vou dizer isso aqui para todos os ouvintes, quem não fala inglês e não tem domínio de informática é considerado analfabeto. I'll say again, vou repetir. Atualmente, Analfabeto. sim, quem não fala inglês e não tem domínio de informática é considerado analfabeto. E eu, no caso que não falo inglês, como que seria? Não, ainda tens tempo de aprender inglês, claro, né? Já temos aqui o professor. Claramente, então sou disponível para ensiná-lo. Como eu estava a dizer, qual foi a questão, desculpa mesmo? No caso, a habilidade de falar várias línguas, Sim, em sim, especial o inglês, sim. daria grandes oportunidades para trabalho. Daria sim, porque atualmente as empresas procuram mesmo pessoas que têm uma grande habilidade nas línguas, né? Em particular a língua inglesa. Atualmente os computadores, as revistas, os jornais, os filmes estão todos em inglês. E se não e para pessoas que não falam inglês atualmente, o mundo está mais Seria meio pequeno ainda, complicado, muito né? complicado para perceber ou para entender. O mundo fica muito mais pequeno. Então, as grandes empresas, eles estão à procura mesmo de pessoas que dominam a língua inglesa fluentemente, sabem falar o inglês. E para aqueles que só têm a base, Para aquele que só tem a base, só precisa aperfeiçoar. aperfeiçoar. Só precisa entrar num curso, terminar o curso e tornar-se fluente. No caso, procurar o teacher. Procurar o Teacher Elder, Facebook Butterfly English Academy ou puxar pelo contacto 927 71 9106. Tá bem, vamos puxar, vamos puxar. Eu que não falo, puxarei. Ok. Vou ajudá-lo. E como é que o professor olha ao futuro das línguas maternas em Angola? Olha, é triste, não é? É triste, é muito triste, porque é inconcebível, é irrepreensível. Não se percebe, nós que tínhamos a nossa língua materna muito mais consistente, atualmente ou daqui a mais 10, 15 anos poderemos perder ela. E se perdermos como posso dizer, as nossas línguas maternas, acredite que também estamos a perder a nossa cultura E a nossa identidade. e a no nossa caso. identidade, não é? Então, daqui para frente,
nós vamos acabar por esquecer mesmo, não é? A O nossa, Kimbundo, o o Kimbundo, o Vibundo, o Vibundo, o Kikong, o Fiote. Fiote, e entre outras línguas, porque nós não mantemos-las vivas. Quando não mantemos-las vivas, então nós perdemos a nossa cultura, a nossa identidade e vamos aí aprender a língua inglesa, francesa, espanhol e por aí fora. E futuristicamente, o inglês poderá vir a ser a língua oficial em Angola ou de um grande porte de ensino no país? Posso assim afirmar, poderá ser como um porto de ensino, né? Mas para ser Língua uma língua oficial, oficial, isso depende, sendo que ela está dominando o mundo. certo? Mas isso depende maioritariamente mesmo como posso dizer, dos responsáveis, não é? Do país, ou posso dizer assim, o governo que tem essa responsabilidade, essa autoridade de colocar uma língua como a língua oficial, ou a crescer, não é? Além do português, como também o inglês como a língua oficial. Mas não sei se daqui a alguns anos será considerada, mas acredito que não. Teacher Helder Pinto. Teacher, Yes. quais são os conselhos que daria para aquele jovem que está aprendendo a língua inglesa, mas sem ter de esquecer a ligação às suas culturas? Ok, muito bem. As nossas línguas nacionais não é, são muito importantes porque, segundo ou mediante as línguas, nós temos a transmissão do conhecimento, porque a partir das línguas nós temos o conhecimento, ou seja, as experiências passadas de geração em geração, não é? Nós temos as histórias, os contos e os valores desta mesma cultura, deste mesmo povo. Então, para aquela pessoa que está a aprender uma língua estrangeira e não perca o foco, ou não perca a sua identidade, deve mesmo manter viva a língua nacional, a sua língua materna, que está a estudar a língua estrangeira, como também está a praticar a sua língua nacional, para que tenha equilíbrio e mantenha, não é, ambas as línguas em concordância. Teacher Helder, foi um prazer tê-lo aqui, aprender um pouquinho sobre a cultura e aprender um pouquinho sobre o inglês. Muito obrigado. Deixa o seu contato, a sua referência, ah, as suas redes sociais para maior ensino do inglês. Aí lá, para a câmera. Tá, ok, muito obrigado. Bem, as nossas redes sociais, não é? O Facebook, o Butterfly English Academy, temos o Instagram, Elder Salvador, temos o nosso contacto do WhatsApp 927 71 91 06. Estamos localizados no Nova Vida, não é? Como eu já disse, nós temos uma academia online em que as nossas aulas são ministradas de forma 100% online. Quem quiser fazer parte da nossa academia está abertas as inscrições e vamos recebê-lo. Foi este o final do nosso episódio da Ronicast. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 18 horas. Para maior comunicação com os nossos telespectadores da Ronicast, entre para as nossas redes sociais, do Facebook, Instagram, do TikTok, Mixi Rony LDA e no YouTube Ronicast AO. Metam like, comentem, partilhem para maior comunicação. Hoje foi um episódio do dia 15 de agosto para vocês. Até a próxima.